Miss Marvel acabou com uma cena pós-créditos que finalmente começa a explicar um dos grandes mistérios que poderia ser uma ponta solta, um buraco dessa série. Mas, aparentemente, vai ser explicado em um filme? Como assim? Vamos falar disso tudo aqui. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e que cena pós-créditos foi essa de Miss Marvel? Esse episódio final teve revelações bombásticas. Eu já fiz um vídeo comentando a primeira dessas revelações aí, o lance dos mutantes chegando no CM. O outro vídeo tá aqui embaixo na descrição, caso você não tenha assistido ainda. Mas nesse vídeo eu vou falar especificamente da cena pós-créditos. Esse era um dos grandes buracos da série. Pô, qual é do bracelete da Miss Marvel, da Kamala Khan? Mas aparentemente está justificado aqui. Essa resposta não foi dada pra gente durante a série Miss Marvel, porque devem querer explorar isso no filme The Marvels, que era o filme Capitã Marvel 2, mas agora mudou de nome para The Marvels, porque vai ter como protagonistas não só a Carol Danvers, Capitã Marvel, mas também Kamala Khan e a Monica Rambeau. O que acontece nessa cena pós-créditos? Kamala Khan chega em casa, né, tá lá, pô, de boa, deita na cama, de repente o seu bracelete ativa. Quando seu bracelete ativa, vai rolando uma transmutação de algum jeito e pá, ela troca de lugar com a Carol Danvers. Já é notável uma confusão na internet sobre se a Kamala realmente trocou de lugar com a Carol Danvers ou se ela simplesmente transmutou, ou seja, se transformou na Carol Danvers, como ela fez nos quadrinhos, porque nos quadrinhos a Kamala também tem o poder de se transformar em outras pessoas, ela é uma metamorfa. Mas uma descrição do episódio no site oficial da Marvel confirma que, de fato, a Kamala Khan simplesmente trocou de lugar com a Carol Danvers. Dá inclusive para notar que é a Carol ali, porque quando ela vê que está em um quarto de uma pessoa que é fã dela, ela fica meio assustada. Ah não, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, né? E sai correndo dali. E esse é um detalhe interessante, né? Porque a Kamala é uma grande fã da Carol Danvers, então quando ela se encontrar com a Capitã Marvel ou se der conta do que aconteceu, vai ser um momento épico para ela. Eu cheguei a teorizar aqui no canal algumas vezes que esse encontro poderia acontecer no final da série. Não aconteceu, mas rolou essa troca de lugar na cena pós-créditos. E essa troca de lugar tem um significado muito especial se formos lembrar o material original. A história vinda dos quadrinhos. Porque lá nas HQs rolou uma época onde o Capitão Marvel original, o Mar-Vell, estava preso na zona negativa. E daí os seus braceletes, os braceletes negativos, ficaram perdidos aqui na dimensão principal, na dimensão onde as pessoas vivem normalmente, né? E quem encontrou esses braceletes negativos? O Rick Jones. Rick Jones nos quadrinhos da Marvel é um personagem coadjuvante que aparecia muito nas histórias de vários heróis. E ele inclusive já se tornou versões de heróis de certa forma. Ele estava presente quando Bruce Banner se transformou no Hulk originalmente nos quadrinhos. Depois ele se tornou um ajudante do Capitão América por um tempo nas HQs. Eventualmente ele se tornou uma versão de Hulk, o Hulk azul ou Bomba A-Bomb no inglês. Mas nesse período das HQs, quando ele encontrou os braceletes negativos do Capitão Marvel original, o Mar-Vell, ele colocou os braceletes negativos e, adivinha, trocou de lugar com o Mar-Vell. E enquanto o Rick Jones ficava preso na zona negativa no lugar do Capitão Marvel, o Capitão Marvel ficava ativo na nossa dimensão principal, atuando como super-herói.
Eu comentei essa história em vários vídeos desmontados antigos e comentei como esse bracelete da Miss Marvel podia ser uma adaptação desses braceletes negativos do Capitão Marvel também. Inclusive, aquele momento quando a Miss Marvel coloca o bracelete da primeira vez e ela tem aquele vislumbre de um lugar negativo e tal, poderia ser a zona negativa. Com o passar dos episódios da série, nós vimos que aquele lugar também poderia ser a dimensão de Nur, que é a dimensão natal dos Jin. Ou poderia também ser uma das visões que a Aisha, a antepassada da Kamala, tinha mandado para ela. Mas, de qualquer forma, esse momento da cena pós-créditos, onde a Kamala troca de lugar com a Carol Danvers, nos confirma uma relação entre os braceletes negativos dos quadrinhos e esse bracelete da Kamala Khan. Agora, várias perguntas são levantadas a partir disso. Primeiro, nos quadrinhos, o Capitão Marvel original estava preso em outra dimensão, na zona negativa, e ele trocava de lugar com o Rick Jones quando ele colocava o bracelete. Será que a Carol Danvers também estava presa em algum lugar quando ela trocou de lugar com a Kamala Khan e agora é a Kamala Khan que está presa? Ou a Carol Danvers simplesmente estava em alguma missão, interagiu com algum artefato e trocou de lugar com a Kamala Khan por ter interagido com esse artefato? Que, vamos separar, né? O uniforme que a Carol Danvers está usando e até o visual dela como um todo, o cabelo e tudo mais, tá diferente do visual dela na cena pós-créditos de Shang-Chi. Inclusive, eu achei bem legal esse novo uniforme da Carol Danvers. E é muito possível também que esse outro artefato, ou seja lá o que for, que ela tenha interagido nesse outro lugar, que tenha ativado o bracelete da Kamala, seja o outro bracelete do par. Porque no episódio 3 de Miss Marvel, nós vimos numa cena de flashback, a Aisha, antepassada da Kamala Khan, explicando que um homem no templo explicou que haviam 2 braceletes. Mas nós nunca chegamos a ver durante a série esse outro bracelete do par. Então o outro bracelete do par tá perdido por aí. Pode ter sido o outro bracelete do par que a Carol Danvers encontrou em algum lugar. E outra, o bracelete da Kamala foi encontrado pela Aisha no braço de um ser azul, que muito se especulou aí pela internet que poderia ser um Kree, uma raça alienígena que tem muitas vezes essa tonalidade de pele azul. Se o bracelete for tecnologia Kree, faria todo sentido a Carol Danvers ter encontrado outro bracelete pelo espaço. Bom, agora a Carol Danvers está na Terra, na casa da Kamala Khan. E como a gente sabe, essa história vai continuar no filme The Marvels. Talvez essa ceninha aí seja uma cena do início de The Marvels. E a gente descubra durante o filme o que se passa antes dela. Mas uma coisa que vale levar em consideração é que The Marvels vai ter como protagonistas não só a Kamala e não só a Carol Danvers, mas também a Monica Rambeau, que interagiu com a Carol Danvers só quando era criança. Então talvez vir parar na Terra faça com que a Carol Danvers vá primeiramente procurar o Nick Fury, seu principal contato na Terra. O Nick Fury, como nós vimos em Homem-Aranha Longe de Casa, está trabalhando com os Skrulls. Skrulls com quem a Carol Danvers também tem contato. E Skrulls com os quais a Monica Rambeau também acabou estabelecendo contato, como nós vimos na cena pós-créditos de WandaVision. Portanto, é muito provável que, através do Nick Fury ou dos Skrulls, a Carol Danvers acabe se reencontrando com a Monica Rambeau, com quem ela não mantinha contato desde que era criança. E daí elas partam para o desenvolvimento da história do filme daí, até procurando onde foi parar a Kamala Khan. Ah, e lógico, tem também a série Invasão Secreta, que deve mostrar a relação do Nick Fury com os Skrull, talvez tenha a participação da Monica Rambeau e talvez a participação da Carol Danvers também. Porém, segundo algumas informações que saíram de bastidores aí, a série Invasão Secreta se passaria antes da série da Miss Marvel e, portanto, antes do filme The Marvels também. Logicamente, a série Invasão Secreta vai estrear antes do filme The Marvels e vai nos dar um contexto melhor sobre essa situação toda.
De todo modo, eu chutaria que a Carol Danvers já vai sair da Terra junto com a Monica Rambeau para se encontrar com a Kamala Khan e desenvolver a história do filme. Isso se, durante o filme The Marvels inteiro, Kamala Khan e a Carol Danvers não fiquem trocando de lugar o tempo todo, que isso também é uma possibilidade. Assim como o Rick Jones e o Marvel nos quadrinhos ficavam trocando de lugares sempre que usavam os braceletes negativos, talvez a troca de lugar entre a Kamala e a Carol não seja uma coisa de uma vez só, como pareceu aqui na cena pós-créditos, e fique se repetindo muitas vezes, o que poderia ser uma dinâmica bem interessante se bem trabalhada. Comenta aqui o que você achou disso, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.